Já recebemos aqui o áudio, abre lá a câmera lá para o doutor Léo, agora sim está chegando. Doutor Léo Rosenbaum, o senhor me ouve? Estou ouvindo muito bem. Agora sim, agora está perfeito, né? Estamos dando para ouvir bem agora, Diego? Perfeitamente, áudio e imagem perfeitos, direto lá do consultório do Dr. Léo Rosenbaum. Doutor, choveu aí pelo centro também? Rapaz, aqui caiu uma chuva forte agora, viu? Você vê, essa época de primavera começa, né? A coisa começa a ficar assim complicada. Pois é. Enfim, faz parte aí do é o que você estava falando agora há pouco, né? Chuvas agora mais fortes, né? Vamos ver como é que vai ser essa primavera. Pois é. Que não venham aqueles temporais para arrebentar tudo, mas chuvas leves fazem bem para a saúde aí, isso é muito bom. Doutor Léo Rosenbaum, ontem a gente deu aqui um spoiler, né? Uma prévia do que a gente ia falar hoje aqui no nosso programa, a respeito da saúde ocular, principalmente nesse pós-pandemia. Nós estamos diante de um vírus que ainda não se tem tanto conhecimento, apesar de ser um vírus até razoavelmente antigo, que já vem sendo estudado, mas não no ser humano, como aconteceu agora. E a gente tem aí uma preocupação muito grande. E na saúde ocular, ele causou muito prejuízo também, doutor? Veja só, Diego, o coronavírus, como você bem disse, é um novo vírus hoje no nosso meio de saúde, tá certo? Você está me ouvindo? Estou ouvindo sim, doutor. Estou ouvindo perfeitamente. Desculpa. O que eu estava falando assim que é uma doença nova, e justamente por ser uma doença nova, às vezes você é aquela coisa de você trocar o pneu com o carro andando, né? É aquela história. Você está vendo pacientes que estão desenvolvendo a doença, você vê pacientes que estão aparecendo no consultório ou logo após o desenrolar da doença, ou meses após, com um quadro, muitas vezes, de dor ocular. Em algumas situações ocorre uma doença que causa um processo inflamatório nas pessoas que complicam. Você acaba tendo repercussões oculares dessa doença. Então, é muito comum a pessoa queixar, olha, eu nunca vi manchinhas pretas no meu campo de visão. E de uns tempos para cá, depois de um mês da doença, eu comecei a perceber uns pontos pretos, que é aquelas famosas moscas volantes. Outra queixa importante que a gente observa às vezes é a perda de qualidade de visão. Sim. Porque em alguns casos podem ocorrer tromboses, que são problemas de coagulação. A Covid-19 ela pode causar diversas alterações na região vascular, dos pulmões, dos rins, do fígado, de vários lugares, inclusive nos olhos. Nos olhos ela pode causar alterações de obstruções vasculares, obstruções de artérias, oclusões venosas. Então, são casos que estão aparecendo ao longo desse último ano e meio de pandemia, onde a gente observa que pessoas, não todas elas que passaram pela Covid, é claro, mas aquelas que tiveram um risco de complicação ou tiveram uma doença mais agravada. Então, elas podem apresentar sintomas oculares, desde, por exemplo, uma dor ocular passageira durante a fase da doença inicial, a fase aguda, durante aquela primeira fase, que são os primeiros sintomas, até repercussões oculares que podem vir a longo prazo, né? Que a gente chama de Covid longa. Muito comum, talvez as pessoas começam a escutar mais o que seria essa Covid longa. Essa Covid longa são sintomas que perduram ao longo do tempo, ou que aparecem ao longo do tempo, em qualquer região do corpo. E no olho não é diferente. Então, casos como obstruções vasculares, casos como alterações de visão, podem fazer parte de um quadro de uma Covid. Então, o que a gente vê nesse período de pandemia é que os médicos estão aprendendo com essa doença. Essa que é a grande verdade.
A gente está observando pacientes que desenvolveram determinadas doenças mais agravadas e que acabam tendo sintomas ou alterações oculares que realmente têm chamado atenção. Ainda há muito que aprender. Essa doença é uma doença nova, como a gente disse no início, e a gente está aprendendo ao longo do tempo. Nós vamos acompanhar os pacientes, observar, tratar as complicações e torcer para que a gente logo tenha um remédio que possa evitar realmente a doença propriamente dita. As vacinas, elas são importantes, mas elas não evitam necessariamente que você desenvolva a doença. Apenas talvez não desenvolva a doença grave, que já é muito bom. Então, eu acho que todos os meios que a gente tiver para a prevenção da Covid-19, distanciamento social, uso de máscaras em ambientes fechados principalmente, o uso da vacina, enfim, todos esses cuidados, o álcool, a lavagem de mãos, isso é tudo importante para evitar que a gente tenha a contaminação do vírus, não há dúvida nenhuma. E evitar que isso traga consequências para o nosso corpo, para a nossa saúde e também para a visão. Isso é importante, né? É importante o recado do Dr. Léo Rosenbaum aqui no nosso programa, porque muita gente desenvolveu a doença e muitas pessoas têm alguns tipos de sintomas e são sintomas que eles adviram depois da própria doença mesmo. E, como disse o Dr. Léo, é a Covid longa. Às vezes esses sintomas começam a chegar ao longo do tempo. Eu tenho percebido muita gente relatando, por exemplo, problemas de esquecimento. Né? Olha, parece que depois da Covid, parece que eu comecei a ficar meio esquecido, não é? Enfim, tem muita gente relatando isso. E os casos de trombose, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas tem uma pessoa conhecida que está com um caso de trombose cerebral. Né? Tem um vaso sanguíneo, doutor, cerebral, que está ali obstruído por conta da doença. Né? Isso é pós-Covid. Então, quer dizer, qualquer área ali vascular do corpo pode sofrer com isso. Exatamente isso. O problema dessa doença é que ela tem uma característica inflamatória. Esse é o grande problema. Tanto que o tratamento para os pacientes que agravam nessa doença são doses altas de cortisona, anticoagulante, porque isso acaba provocando uma alta inflamação na região vascular, atacando as hemácias, os glóbulos vermelhos, acabam provocando processos de trombose, de alteração de coagulação. E o que é isso? Isso são êmbolos que vão entupir determinadas artérias, ramos arteriais ao longo do corpo todo. Então, o problema dessa doença é que quanto antes você consegue iniciar o tratamento, quando o indivíduo desenvolve a fase inflamatória, aí você teria mais condições de evitar as complicações. Mas assim mesmo, são casos a casos que vão sendo acompanhados ao longo do tempo. E é importante que as pessoas que passam pela Covid, seja de uma forma mais leve, ou seja, de uma forma mais agravada, procurem depois observar como é que está o funcionamento da sua visão, tapa um olho, tapa um outro, ver se os olhos não tiveram alteração e, eventualmente, no caso de um problema, procurar a avaliação com o médico oftalmologista, isso é muito importante. Agora, Diego, eu vou te dizer uma coisa, esse ano de pandemia, que a gente só fala da Covid, parece que só existe isso no nosso dia a dia. Verdade. Não é exatamente só isso. O que a gente vê muito, Diego, é que as pessoas elas começaram a parar de se cuidar. Então você vê, eu falo assim da minha área, indivíduos que têm problemas como glaucoma crônico, indivíduos que têm problemas como doença. Então, a gente recomenda que aos poucos voltem a se cuidar, porque a gente não sabe quanto tempo a Covid vai trazer essa preocupação, esses cuidados todos de distanciamento, isolamento, e pode ser que leve ainda algum tempo maior. E as pessoas que são portadoras de doenças crônicas, não só da parte oftalmológica, mas como diabetes, problemas cardiológicos, problemas pulmonares, problemas renais, são pessoas que devem continuar o seu acompanhamento com seus médicos, com a devida
observância dos cuidados. Você sabe que, eu diria assim, no meu caso, no nosso dia a dia, lá no consultório, nós não tivemos muitas mudanças com a Covid, porque os cuidados de higiene que a gente sempre observou, sempre teve, porque medicina é algo sério, né? Um consultório oftalmológico que atende as pessoas, ele precisa ser devidamente higienizado, independente se existe uma virose nova, como a Covid-19. Existem outras doenças que podem ser transmitidas entre as pessoas, entre pacientes. Então, é obrigação do médico, da equipe médica, trabalhar para que o consultório sempre se mantenha em excelentes condições. Então, o meu dia a dia, com relação a essa questão, não houve muita mudança. A gente já tem um protocolo de higiene de todos os equipamentos oftalmológicos, sempre com álcool, enfim, isso sempre trouxe muita segurança, né? E um consultório mais calmo permite com que você consiga também atender as pessoas de uma maneira mais ordenada. Por um lado, isso também é bom, porque essa coisa de evitar as pessoas aglomerarem faz com que a maioria dos médicos comecem a trabalhar com um ritmo menor de pessoas. Isso é muito interessante. Essa é a verdadeira medicina, onde você tem o tempo para poder atender seu paciente, escutar suas queixas, sem que haja outras pessoas aguardando ao mesmo tempo numa sala de espera. Então, é importante que a gente continue a lidar com a medicina, com todos esses cuidados que devem ser observados, a questão de higiene, a questão de distanciamento, atender um número menor de pessoas, isso traz mais conforto, tanto para o paciente que está fazendo a consulta, como o médico que tem mais tempo para atender aquele indivíduo. Então, isso é muito bom. E isso não trouxe muita mudança. A gente já havia e já praticava esse tipo de atendimento, um atendimento mais calmo, um atendimento com tranquilidade, para que a gente tivesse tempo de escutar a queixa do paciente, observar os exames necessários que devem ser feitos no momento da consulta, e assim você poder trazer todos os diagnósticos quando precisos, de uma maneira tranquila, equilibrada, sem correria. E assim a gente continua. Então as pessoas aos poucos vão voltando, vão mantendo seus exames em dias, né? Isso é muito importante para a saúde ocular de todas as pessoas. Doutor, eu me recordo que a gente sempre comentava aqui no programa, principalmente quando a gente falava sobre cirurgia de catarata, que é não vou dizer que é uma cirurgia simples, mas hoje ela se tornou uma cirurgia bem tranquila por conta da tecnologia, né, que nós temos hoje à disposição do cirurgião, não é? E é uma cirurgia bem mais tranquila de se fazer, né? O cirurgião já tem um costume ali de fazer essa cirurgia costumeiramente, com bastante frequência. E eu me lembro que o senhor sempre falava aqui para a gente sobre esses centros cirúrgicos oftalmológicos, né? E a importância disso em se fazer esse tipo de cirurgia, porque imagino hoje, dentro dos hospitais, nós já temos aquele risco de infecção bacteriana, né, da infecção hospitalar, num centro cirúrgico comum, porém, quando se vai fazer uma cirurgia do olho, por exemplo, seja de catarata ou qualquer outra cirurgia, que se faça num ambiente absolutamente estéril, a chance de contaminação é infinitamente menor, né, doutor? Exatamente isso. Essa é uma grande vantagem de você atender o seu paciente num centro especializado só em cirurgia ocular. A oftalmologia, isso é muito interessante para nós, ela acaba sendo uma área onde você não depende necessariamente de estar no ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar, para muitas outras especialidades, é necessário. São procedimentos de grandes cirurgias, envolvem muitas vezes a necessidade do paciente ficar internado, UTIs. Isso gera, obviamente, um risco de proliferação de micro-organismos no ambiente hospitalar. Claro, os hospitais tomam seus cuidados, mas esse risco sempre digamos assim, mais aumentado de uma maneira geral. Na área da oftalmologia, felizmente, a gente tem hoje, já há alguns anos, não só hoje, mas já há alguns anos, a oportunidade de trabalhar
dentro de centros cirúrgicos que são isolados de um ambiente hospitalar. Então, você tem um centro de cirurgia ocular, onde você pode levar seu paciente para uma cirurgia ambulatorial. A gente diz que aquela cirurgia day hospital, que a pessoa fica só durante o período que vai ser operado, durante o dia, né, em algumas horas, ou o tempo necessário para que você faça o procedimento, a pessoa se recupere numa sala de recuperação e já pode ir para casa. Então, essa é a grande vantagem. Então, longe de um ambiente hospitalar, longe de um ambiente onde pessoas que estão internadas, com outras doenças, outras patologias, que têm muitas vezes um risco de contaminar, enfim. E justamente a oftalmologia, por ter essa condição de trabalhar num ambiente isolado de um ambiente hospitalar, a pandemia acabou não atrapalhando muita coisa, não. A gente continuou com o nosso movimento cirúrgico. Claro que o centro cirúrgico ele toma as devidas providências para que não haja risco de aglomeração, porque, veja só, no ambiente que uma pessoa vai ao centro cirúrgico, é comum levar um acompanhante. Então, hoje se limita a um acompanhante apenas, a cirurgias mais espaçadas, onde você não tem risco de ter uma condição de maior número de pessoas circulando pelo local. Isso também dá mais conforto. Então, as cirurgias oftalmológicas feitas em centros cirúrgicos, ambulatoriais, centros cirúrgicos especializados no atendimento oftalmológico, são cirurgias sempre muito mais tranquilas para o cirurgião, porque ele está habituado a um ambiente mais, digamos assim, mais seguro, um ambiente mais especializado, onde você tem desde o laser, microscópicos, equipamentos de última geração, para que você possa realizar uma cirurgia com a melhor qualidade possível. Então, esse ambiente hospitalar geral não é necessário para o oftalmologista. O oftalmologista ele pode estar num centro cirúrgico, especializado no tratamento só de cirurgias de olhos, é um ambiente mais específico e, por conta disso, a gente tem condições de trazer um atendimento melhor. Então, nessa época de pandemia, se torna ainda mais atrativo você levar o seu paciente para um ambiente mais específico, né? Então, as cirurgias feitas em centros cirúrgicos oftalmológicos, além de você ter a oportunidade de estar lidando com equipamentos de última geração, de estar lidando com cirurgias específicas dessa área, você também tem menos risco de expor não só a equipe médica a eventuais problemas de infecção que existe no ambiente hospitalar, mas ao próprio paciente que é o mais interessado. Então, é um ambiente muito mais seguro, um ambiente mais higiênico, um ambiente mais tranquilo da gente fazer esses procedimentos. Então, a pandemia nos ensinou muita coisa, ela reafirmou que é necessário sempre esses cuidados que os profissionais de saúde sempre tiveram em toda a sua área de atuação, e mais agora reforça a necessidade de a gente continuar tendo esses cuidados, porque isso protege o paciente em primeiro lugar, o médico, a equipe, e todos conseguem trabalhar bem. Então, eu não vejo hoje motivo para que as pessoas tenham receio de, por exemplo, se submeter a uma consulta médica, se submeter a um procedimento cirúrgico na área da oftalmologia, um exame dentro dessa área, porque, em geral, você vai estar dentro de um consultório oftalmológico, fora de um ambiente hospitalar, você vai estar dentro de um centro cirúrgico oftalmológico que é fora de um ambiente hospitalar, e é claro que a gente sempre vai tomar os devidos cuidados, né? O indivíduo Com que vem certeza. para uma consulta médica, é muito importante que ele informe na hora, no dia que essa consulta vai ser confirmada, eventualmente, se ele está com algum problema como febre, algum sintoma gripal, que a gente chama daqueles sintomas da síndrome de gripal. Não teria motivo para o indivíduo frequentar um consultório oftalmológico se ele estiver espirrando, com febre, com tosse, com uma suspeita, não só de uma gripe, que muitas vezes não é inofensiva, mas não é necessário que a pessoa saia gripada de casa, espalhe esse vírus para outras pessoas. Fica em casa, cuida da gripe, melhora, depois você agenda a sua consulta. Então, esse cuidado que a gente tem junto com a questão de agendamento de consultas,
onde a gente sempre conversa com o paciente, pergunta o estado de saúde dele, é para que ele possa vir a uma consulta em boas condições e evitar, obviamente, que ele possa, estando com uma suspeita da Covid-19, do coronavírus, vir a um consultório oftalmológico e disseminar esse vírus para pacientes, para equipe médica que não precisam se expor sem necessidade. Então, as consultas podem ser agendadas, podem ser remarcadas, podem ser adiadas sem nenhum tipo de problema. Então, a gente precisa também da consciência das pessoas, dos pacientes que vão se submeter ao atendimento oftalmológico para que possam ir ao consultório com segurança. E assim vão ser bem atendidos, todo mundo de máscara, o exame oftalmológico, apesar que em algumas situações a gente pode, às vezes, precisar remover a máscara para algum exame ou outro, por conta, às vezes, que a máscara acaba, em algumas pessoas, ela embaça as lentes do exame, isso pode acontecer. É importante que as pessoas tenham essa consciência. O exame pode ser feito, as pessoas podem fazer o exame oftalmológico com máscara, não há nenhum problema, a menos que haja alguma dificuldade momentânea. Então, você pode pontualmente pedir para que esse paciente remova momentanea a máscara, só para que você consiga fazer um exame um pouco mais específico, se for o caso. Mas, no geral, as consultas transcorrem, em geral, sem nenhum problema. Muito então, seguro. Todos os cuidados que a gente precisa ter no atendimento oftalmológico devem ser observados. As pessoas podem frequentar os consultórios, não devem ir se tiver alguma suspeita de algum sintoma gripal, para que não exponham outras pessoas a uma possível contaminação, espalhar o vírus, ninguém precisa. Verdade. Então, esses cuidados são importantes. Se a gente tiver essa consciência e se a gente tiver o cuidado de evitar com que a gente vá a um ambiente e passe essa doença para outras pessoas, essa pandemia vai ser mais rapidamente controlada. Então, tudo isso é importante. Com certeza. Eu quero voltar um pouquinho, doutor Léo. Nós estamos com o doutor Léo Rosenbaum, falando aqui de saúde ocular. O doutor Léo é médico oftalmologista. Ele é nosso parceiro já há tantos anos. Por conta da pandemia aí, esse período a gente acabou acabou suspendendo um pouco as participações, e agora com o retorno aí, e agora muito mais fácil com o link, é até mais fácil, até pela logística também lá do Dr. Léo Rosenbaum. A gente rouba um pouquinho do horário do almoço dele para ele nos ensinar aqui a respeito das doenças que podem nos atingir. Hoje estamos falando um pouquinho da pandemia e é muito bom a gente sequestrar um pouquinho do tempo do Dr. Léo para aprender um pouco mais. Mas, doutor, o que me preocupa é uma coisa que o senhor falou um pouco antes. Por exemplo, tem pacientes que têm, por exemplo, o glaucoma, que é uma doença grave, que pode levar à perda de visão irreversível, e tem pacientes que, com medo da pandemia, acabam não frequentando o consultório do seu médico, ficam com aquele receio, e isso é uma coisa que as pessoas têm que prestar muita atenção, porque o glaucoma é uma doença que tem que ter acompanhamento, não é uma coisa que você vai no médico uma vez e daqui 5 anos você volta. Precisa saber se a pressão do olho está normal, se o medicamento está fazendo efeito, enfim, o senhor bem disse agora, os consultórios estão totalmente higienizados. Eu, aí no consultório do Dr. Léo, eu sei como é que funciona, porque entre um paciente e outro é tudo higienizado novamente, não tem atendimento no atacado, é um negócio bem sério, pacientes espaçados, para se ter mesmo uma qualidade de atendimento. E com relação, por exemplo, ao glaucoma, não dá para um paciente deixar o seu médico e, não, eu vou esperar passar totalmente a pandemia e depois eu vejo o que eu faço. Tem que acompanhar, porque pode perder a visão totalmente, né, doutor? Isso mesmo. Existem doenças que têm seu aspecto crônico, né? O glaucoma é uma doença onde a pessoa que é portadora dessa patologia, ela não consegue manter uma pressão intraocular estável e baixa. O olho, dentro dos nossos olhos, a gente produz continuamente um líquido chamado humor aquoso. Esse humor aquoso é um líquido que circula dentro do olho. Sim. E o olho é um compartimento fechado. Então, se você tem uma produção de um líquido continuamente, esse líquido não consegue
drenar na mesma velocidade na qual ele é produzido, a pressão ocular acaba aumentando. E essa pressão ocular mais elevada, ao longo do tempo, ela vai danificando progressivamente as fibras nervosas que a gente tem na retina, que a gente tem no nervo óptico, isso que vai provocando uma perda da capacidade da visão. Porque o que acontece, Diego? O nosso olho, ele simplesmente é uma câmera que capta a imagem e transmite essa imagem para o nosso cérebro. Então, o glaucoma é uma doença onde ela vai danificar exatamente as fibras nervosas que fazem a ligação entre o nosso olho e o nosso cérebro. Então, quando o olho começa a perder a capacidade de transmitir o estímulo visual para o nosso cérebro, e essa doença começa a causar problemas no dia a dia desse indivíduo, ele começa a ter uma perda progressiva da visão. E o tratamento do glaucoma, como você até comentou no início, requer um acompanhamento. E qual que é o acompanhamento? A gente precisa saber se a pressão desse indivíduo está suficientemente baixa para que a doença não progrida. Então, o indivíduo que é portador daquele glaucoma, que a gente chama de glaucoma de ângulo aberto, glaucoma crônico, ele depende de estar pingando colírios diariamente, no caso dele fazer uso desse tipo de medicação, e o médico precisa aferir de tempos em tempos se a pressão que esse olho está se mantendo através dessa medicação está sendo suficiente para que ele consiga manter uma qualidade boa de visão, que evita a perda progressiva das fibras ópticas. Então é importante esse acompanhamento, não há sombra de dúvida. E além do que, é importante exames de fundo do olho, retinografia, tomografia do nervo óptico, que hoje você tem as tomografias ópticas que não dependem de radiação nenhuma, que você tem no consultório, você faz ali mesmo, e você consegue identificar se o nervo da visão está sofrendo ou não alguma alteração. Então, aquele indivíduo que tem glaucoma, ele precisa ter algumas coisas na cabeça, algumas preocupações. A primeira delas é pingar o colírio da pressão regularmente, diariamente, se possível, no mesmo horário. Segunda coisa, ele deve, eventualmente, estar aferindo a pressão ocular no consultório para saber se aquele colírio, de fato, está mantendo a pressão dele num nível seguro. E a gente precisa analisar como o nervo da visão está se comportando com essa pressão e saber se essa pressão que esse indivíduo mantém através do uso desses medicamentos, desses colírios, está sendo suficiente para que esse nervo não se altere. Então, esses exames são fundamentais. Além do que, você tocou mais de um detalhe, não só o glaucoma, mas você vê muitas crianças, né, em idade escolar, o que essa pandemia trouxe de problemas para as crianças em termos de sociabilidade, da escola, de aprendizado especificamente, e muitas vezes as mães preocupadas também evitaram com que essas crianças frequentassem um atendimento oftalmológico, tão importante para avaliar o desenvolvimento da visão. Você vê bebês, crianças que vão desenvolver a visão, elas dependem de uma avaliação para saber se os olhos estão com uma capacidade funcional boa, se esse bebê ou essa criança não está dependendo de uma lente corretiva, no caso um óculos ou algum outro tipo de tratamento para que ela possa desenvolver bem a visão. E a gente sabe que a visão do adulto é aquela visão desenvolvida nos primeiros anos de vida. Até os 8 anos, Então você tem uma criança que está nascendo, o cérebro está aprendendo a enxergar. Então é importante que essa criança tenha a oportunidade de fazer uma avaliação oftalmológica para saber se ambos os olhos estão com uma boa qualidade de visão, se estão funcionais, se estão representando uma qualidade essencial de visão para que o cérebro possa desenvolver. É muito comum, às vezes, você atende uma criança num primeiro exame oftalmológico e, às vezes, um dos olhos não enxerga muito bem. O outro é muito bom, mas um deles não é bom por problema de grau, ou por problema de estrabismo, ou por alguma outra alteração. Então, essa pandemia trouxe muitas restrições, muitas limitações, talvez olhando depois a coisa, depois de um tempo, né, que a gente se expôs isso, a gente percebe que houve um trancamento muito rápido, muito cedo das pessoas, parece que as pessoas não podiam fazer mais nada, né? Verdade. Na verdade, a gente aprendeu hoje que não, que a gente tem condições de ter uma vida não ao normal como a gente tinha antes, que a gente precisa de ter esses cuidados para tentar evitar essa doença, mas a gente sabe que a gente tem meios de poder
ter uma vida boa, continuar fazendo nossas coisas, tendo os cuidados necessários que a gente precisa ter, o uso da máscara, a higienização das mãos. E isso permite com que a gente consiga fazer muitas coisas, ir ao consultório médico, ir ao supermercado, fazer alguma viagem, se for o caso, tomando esses cuidados, porque é o que a gente pode fazer no momento. Então, o que a gente sabe hoje é que a gente precisa ter essa atenção, a gente precisa ter esse cuidado, a gente não vai sair por aí que nem os malucos só porque tomou a vacina, achando que isso é a solução do problema, porque infelizmente ainda não é. Não é. Eu tenho, assim, para mim, que todas as ações que a gente pode ter para se proteger, como o que a saúde já recomenda, né? A vacina é mais uma solução que pode ajudar ou pode minimizar a gravidade de uma doença, no caso da gente se contaminar, mas de todo modo, a gente precisa continuar vivendo, as pessoas precisam continuar trabalhando, a gente precisa continuar levando nossos filhos nas escolas, é claro, tendo os cuidados. Então a gente precisa tomar cuidado, é isso que a gente tem que fazer, aprender a conviver com uma situação nova, que, se Deus quiser, isso uma hora vai acabar e a gente vai conseguir ter aquela vida tradicional que a gente tinha. Mas, de todo modo, enquanto isso não acontece, a gente precisa ir tocando a nossa vida, necessários. É verdade. Eu vejo a vacina, doutor, como... eu olho para a vacina e vejo como uma roleta russa, né? Aquilo que a gente via nos filmes. A vacina, ela tem a sua porcentagem de eficácia muito boa, porém, para algumas pessoas, ela pode não alcançar totalmente a eficácia e mesmo com a vacina, essa pessoa até pode desenvolver a forma grave do vírus. E isso, as estatísticas estão mostrando que elas são muito eficientes. Isso a gente vê pela quantidade de pessoas vacinadas e pelo baixo número de contaminados e número de pessoas perdendo a vida recentemente. É isso que a gente tem visto. A vacina tem funcionado. Porém, não é porque a gente tomou a vacina que agora vamos descambar todo mundo, sair, ir para aglomeração, que não é assim. Se a gente pegar 1.000 pessoas, uma dessas 1.000, mesmo sendo vacinada, pode desenvolver a forma grave ainda. Então, dá para colocar a nossa vida em risco? Não dá. Então, é melhor a gente continuar se cuidando. A vacina é a única coisa que a gente tem atualmente para combater esse vírus. A gente sabe que também, com a vacinação, as pessoas, quanto mais elas vão sendo vacinadas, menor é a incidência de circulação do vírus. Então ele vai perdendo a potência dele de infecção e provavelmente em 1, 2 ou 3 anos aí, nós consigamos que esse vírus seja só um passado na nossa vida. Mas por enquanto ainda a gente tem que manter atenção, né? Exatamente isso. Eu também acho que você está correto. Todos os mecanismos que a gente dispõe para evitar que a gente adoeça, a gente deve evitar, que a gente deve evitar adoecer de uma maneira grave, a gente tem que evitar isso. As estatísticas mostram, hoje no Brasil, hoje no mundo, em países onde a vacinação alcançou uma porcentagem alta da população, como aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, em países da Europa, é que você vê exatamente isso. As pessoas que estão passando por um processo de internação por causa da Covid e de uma forma mais grave, na maioria delas são não vacinados. Isso é uma coisa que a gente realmente observa e isso mostra que a vacinação, ela não é 100%, mas ela tem um grau de proteção até bastante bom. É o que temos hoje, é o que temos para hoje. Enfim, a gente não... Eu gostaria de que a medicina trouxesse alguma coisa mais relevante, mas ainda não temos, né? Então, acho que tudo que a gente puder fazer para evitar a doença de uma forma grave, a gente deve fazer. A vacina é mais uma delas. Existem, talvez, alguns efeitos, eventualmente colaterais, que podem advir da vacinação, mais raros, não muito conhecidos ainda? Sim, porque é uma vacina nova. Como uma vacina demora muitos anos para você entender todos os seus benefícios, sua eficácia, sua segurança. Mas num processo emergencial como nós estamos agora, de uma doença grave,
que tem produzido muitas mortes, e quando a pessoa às vezes não vai ao falecimento, ela pode ficar com sequelas muito persistentes e graves ao longo da vida, da parte respiratória, da parte cognitiva, de uma série de áreas do nosso corpo. Eu acho que a gente tem que se proteger, isso é muito necessário. É importante que a gente olhe para a vacina não como a solução do problema, mas mais uma forma da gente tentar sair ileso disso. Então, o que eu penso, Diego, é que quanto mais tempo a gente conseguir ficar livre dessa contaminação, da doença, talvez a gente consiga passar em algum momento onde já vai existir medicamentos que vão nos tirar de uma situação grave, né? Então, esperar que a medicina amadureça e conheça melhor essa doença e que ofereça tratamentos mais eficazes e mais eficientes é muito interessante. Então, a gente, de uma forma ou outra, se protegendo e dando um tempo e conseguindo passar sem essa doença seria muito bom. Agora, quando não acontece, os procedimentos são de procurar um médico, tem que procurar um médico, o médico vai trazer algum tipo de terapia inicial, se for o caso, ou vai indicar um tratamento hospitalar mais precoce para que a pessoa não desenvolva doença grave. Então, essa doença está mais conhecida, ainda que existam muitas perguntas e dúvidas sobre vários aspectos dessa doença, já se conhecem muitas formas de tentar amenizar as consequências que podem acontecer em pacientes mais, digamos assim, com comorbidades, principalmente. E nem sempre. Existem pessoas, muitas, que adquirem o vírus, não tinham nenhuma doença crônica nem nada e acabam ficando mal, né? Isso a gente viu aí, tem centenas de exemplos aí que a gente podia falar. Então, eu acho que a gente deve se proteger, deve se cuidar, contando que com o tempo a medicina vai oferecer tratamentos mais eficazes. Enquanto isso, a gente vai tentando o que a medicina vai apresentando. A vacina é uma delas. Talvez não seja a melhor, mas é o que temos para hoje. Vamos tentar melhorar a nossa qualidade de vida e evitar a doença. Vamos usar a medicina, né, o que nós temos ao nosso favor, né? E o importante, doutor, ainda falando na área oftalmológica, muita gente ficou com aquela sensação de que, olha, os hospitais estão cheios, as UTIs estão lotadas, eu não vou me arriscar em fazer, por exemplo, uma cirurgia de catarata, fazer uma cirurgia do glaucoma, em fazer uma cirurgia corretiva de grau, porque vai que eu preciso ali de um atendimento. Muita gente sabe o quão seguras são essas cirurgias hoje em dia. A gente sabe de todo o procedimento como é feito de uma forma muito tranquila, principalmente para o cirurgião que tem uma experiência vasta na área. Porém, vale lembrar, né, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, para o nosso espectador, que as pessoas não precisam ficar com medo. Tem uma cirurgia para fazer, e eu vou citar, nos próximos programas a gente vai trazer mais informações, a gente vai entrar em alguns assuntos específicos aí, por exemplo, como a catarata. Às vezes você tem um idoso em casa, né? Muita gente às vezes fica com aquela preocupação, minha mãe tem 90 anos, né? Levei ao oftalmologista, tem um problema de catarata, será que vale a pena operar? Doutor, mesmo em época agora de praticamente quase uma pós-pandemia, tudo já meio que controlado, dá para fazer, é seguro fazer e não tem idade, não é? É uma cirurgia que vai devolver praticamente a visão, principalmente para quem tem problema de catarata. Essa pessoa vai voltar a enxergar o mundo de uma maneira muito mais nítida, né, doutor? Não há dúvida, Diego. Em primeiro lugar, a cirurgia de catarata é uma cirurgia muito segura. Hoje você faz uma cirurgia de catarata com colírio anestésico, com uso de uma sedação leve. O paciente, em geral, ele é operado num tempo curto, eu diria 8, 10 minutos, é uma cirurgia rápida. Não que ela seja simples, não é uma cirurgia simples. É uma cirurgia que pode ter potencialmente complicações, como qualquer cirurgia do nosso corpo. Só que, hoje em dia, a catarata, nos últimos anos,
A cirurgia de catarata evoluiu muito em termos de técnica, em termos de uso de equipamentos novos, de microscópicos. Você tem hoje até laser para remoção da catarata em muitos centros cirúrgicos. Você tem a construção de centros cirúrgicos específicos para oftalmologia, que a gente falou no começo. Então, são ambientes mais seguros, a pessoa não fica no ambiente hospitalar. E interessante, que eu posso te dizer, é que para quem trabalha dentro de um centro cirúrgico, especialmente um centro cirúrgico oftalmológico, que é a minha área, eu posso dizer, não houve nenhuma mudança muito grande pela equipe que trabalha lá dentro, porque quem trabalha dentro de um centro cirúrgico está acostumado a usar máscara, está acostumado a usar luva, está acostumado a ter os cuidados de higiene naturais para que não só não pegue uma doença, para que não transmita nada para o seu paciente. Então, a gente trabalha com materiais esterilizados, uma clínica higienizada, esterilizada. Isso sempre foi assim. Isso não é uma novidade para nós da área médica. Então, a pandemia em si não trouxe nenhuma novidade, nenhum tipo de, digamos assim, de procedimento novo que a gente não conhecesse. A gente já usa isso desde sempre, né? Desde que eu era estudante de medicina, a gente aprende a lidar com um ambiente cirúrgico em termos de evitar uma contaminação de qualquer coisa. Então, o profissional de saúde, ele está treinado, ele está habituado, faz parte do dia a dia, lidar com o uso da máscara, o uso de luva, o uso de avental cirúrgico, de instrumentação estéril. Então, isso não é nenhum problema para nós e a pandemia não mostrou que a gente deveria ter um cuidado diferente quanto a tudo isso. Os cuidados são os mesmos. O que mudou foi os cuidados dos pacientes, das pessoas que procuram esse ambiente. Então, hoje você vê que o paciente entra no centro cirúrgico, ele é higienizado através de álcool às suas mãos, é colocado sempre a máscara, o paciente entra de máscara. Isso é interessante, antigamente não existia isso. Verdade, né? Antes da pandemia, verdade. Só a equipe de cirurgia, os enfermeiros, o instrumentador, o cirurgião, o anestesista, só a equipe que trabalha dentro do centro cirúrgico e que usa máscara. O restante, o paciente nunca precisou usar máscara. Então, o que mudou foi isso. Hoje o paciente entra de máscara, porque ele também vai proteger a equipe médica quando ele estiver com a máscara, para evitar eventualmente uma contaminação se ele tiver alguma doença. Mas, normalmente, uma pessoa que vai para uma cirurgia de catarata, no caso, ela vai tendo bons sintomas, ela não vai doente, ela não vai com febre, não precisa, você pode adiar a cirurgia, esse não é o problema. Então, o dia a dia nosso do centro cirúrgico de cirurgias oftalmológicas não teve muita mudança. As pessoas, sim, de fato, elas ficaram com receios, muitas evitaram procurar um atendimento cirúrgico, um atendimento oftalmológico ao longo desse último ano e meio, não há dúvida disso. Mas muitas que procuraram fizeram seus procedimentos seguros, não houve problema, não houve nenhum risco. Eu não tenho notícia, eu não parei de operar nessa pandemia. Há 1 ano e meio continua o nosso movimento cirúrgico muito parecido. Normalmente. E eu não tenho notícia de nenhum paciente que foi ao centro cirúrgico e, por conta disso, precisou de algum cuidado ou teve um risco de contaminação ou se contaminou pela Covid. Isso, de fato, não aconteceu. Por quê? Porque os cuidados sempre foram esses durante toda a vida. A gente sempre teve esse cuidado no atendimento do paciente. Então, eu acho que é seguro, é uma oportunidade da pessoa resolver seu problema. A pandemia faz com que a gente tenha necessidade de só ter cuidados redobrados, assim, especialmente os pacientes, mas os médicos em si, eles já têm esse hábito, já têm esse cuidado, e isso traz uma segurança enorme. As pessoas que têm algum problema que precisam ser cuidados podem ficar tranquilos que podem ter muito bom. A gente sabe, doutor, e inclusive eu estava lendo uma matéria a respeito disso, que os principais profissionais de saúde que foram contaminados com a Covid-19 são principalmente aqueles de linha de frente, de atendimento em pronto atendimento, né, pronto-socorro, pronto atendimento, hospitais de referência ao coronavírus, que estavam ali intensamente ligados com pacientes que estavam com sintomas clássicos da doença. Então, mesmo fazendo toda a questão de higienização, nesses locais
há uma intensa circulação do vírus pelas pessoas que ali frequentam. Os outros consultórios, você vai no médico ortopedista, no oftalmologista, né, no dermatologista, os consultórios em si, você não tem tanta incidência porque as pessoas são orientadas a, como o senhor disse anteriormente, ó, se tem sintoma, deixa para outro dia. Não estou me sentindo bem, estou com sintoma gripal, não vai. Então, todo esse trabalho, né, de informação, aliado às técnicas de higienização, de proteção, que já existiam e não mudaram, como o senhor disse, protegem pacientes e médicos dentro dos consultórios. Então, isso é uma coisa absolutamente tranquila. E, graças a Deus, a gente tem vivido aí uma nova época com uma tranquilidade para viver, vendo que um número menor de pessoas estão morrendo. A gente não quer ver ninguém morrendo, a gente quer ver as pessoas bem e com saúde. Esse é o nosso objetivo. Doutor Léo, nós vamos encerrando aqui a nossa participação. Eu gostaria até que o senhor deixasse o número do telefone aí do consultório, de repente alguém tem uma dúvida, quer tirar uma dúvida com o doutor Léo Rosenbaum. E na sexta-feira que vem tem mais a partir da 13h, né? Encontro marcado. E gostei desse nosso sistema aqui remoto, porque o doutor Léo está lá do seu consultório, né, ou de casa, né, almoça e depois a gente já chega lá e fala: doutor, tem que separar uma horinha para a gente aqui, para a gente bater papo com o nosso ouvinte. É muito bom. Educar as pessoas é sempre muito bom, doutor. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, Diego. Esse programa é muito bacana, é bom para as pessoas, é bom para a gente, que a gente fala do assunto, a gente acaba aprendendo também quando a gente fala, isso é muito gostoso também, levar informação, levar conhecimento, não levar situações assim, tipo, apavorar as pessoas. Não há necessidade de apavorar as pessoas. Está acontecendo um problema, está acontecendo uma pandemia, a gente tem que se cuidar, a gente conhece, já sabe o que tem que ser feito para tentar evitar a doença. É o que você falou, os consultórios, de uma maneira geral, são ambientes diferentes. Um pronto atendimento, um hospital geral. Olha, para você ter uma ideia, Diego, durante os picos da pandemia, por exemplo, os hospitais aqui da cidade, a Medical, a Humanitária especialmente, até a Unimed, os hospitais ficavam com seus centros cirúrgicos como um covidário. Então, o centro cirúrgico se transformou numa enfermaria de Covid. Então, era impraticável você realizar qualquer tipo de cirurgia. E o ambiente hospitalar sempre é um ambiente que você tem mais, é o que você falou, o vírus circula mais, não há dúvida nenhuma disso. Não que isso não possa acontecer no consultório, mas no consultório você não está atendendo aquele paciente numa fase aguda de alguma doença. Exato. Pelo menos a gente espera que ele não frequente, sem necessidade, um atendimento que poderia ser adiado, que não é uma emergência. Claro, numa emergência não há nenhum problema, mas uma situação que pode ser remarcada, a gente sempre deve orientar a pessoa: está com algum sintoma gripal, não expõe você a um risco desnecessário, não expõe outras pessoas, e assim as pessoas estão entendendo melhor. Eu mesmo recebo ligações muitas vezes de pacientes: olha, doutor, eu não vou poder vir essa semana, que eu acordei meio ruim, com uma tosse, isso, aquilo, outro. Não há nenhum problema, a gente remarca sem nenhum problema. Então as pessoas já têm essa consciência e ajudam a gente a conseguir manter o nosso atendimento também, o que é muito importante para todas as pessoas. Então, acho que tomando os cuidados, fazendo as coisas com calma, com orientação, a gente vai conseguir manter nossa vida tranquila, trabalhando. Claro que a gente precisa tomar cuidado, mas assim Sim. A gente não deixa as coisas de lado, Diego. E mais uma vez foi um grande prazer estar aqui hoje contigo, estar com essa audiência super bacana aí que você tem. Voltar a falar um pouquinho de oftalmologia é muito gostoso e, se Deus quiser, sexta-feira que vem a gente está por aí de novo. Com toda certeza. O telefone, doutor, para quem quiser tirar alguma dúvida, é o 3442-9859. 3442-9859, liga lá. De repente você tem uma dúvida: doutor, eu estou com uma dúvida aqui, não sei. Deixa lá o recadinho com o pessoal. André, que está atendendo lá ainda, doutor? Hoje, especialmente, a gente não está no consultório, que hoje eu não recupero pela manhã. Então, hoje é um dia que talvez não tenha ninguém, mas de segunda a quinta normalmente é tradicional. E que às sextas-feiras eu tenho operado de sexta-feira de manhã.
Eu dou uma folguinha para ela na sexta para ela poder resolver as coisas dela também. Mas a Dona, Andréia está lá para atender todos com o maior carinho. Dona Andréia vai atender você com todo carinho. Um abraço, doutor Léo, e até sexta que vem. Se Deus quiser, abraço. Fiquem com Deus. Esse é o médico Dr. Léo Rosenbaum falando de saúde aqui no nosso Mix Cidade. Que gostoso voltar a conversar com o Dr. Léo, levando informação e educando as pessoas.